Olá, sétimo ano, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é sobre a escrita em foco, uso do mas e mais, a e a, mal com L e mal com U. Também é sobre o gênero textual jornalístico editorial e também sobre a concordância nominal e verbal. Só que concordância verbal e nominal vai ser colocado em um vídeo à parte, que é um vídeo extra complementar. Vamos começar falando como utilizar o mas sem o i ou mais com i. O mais sem o i, ele indica oposição, ou seja, uma ideia contrária do que eu já tinha falado anteriormente. E o mais com i vai indicar uma quantidade. Aprenda com os exemplos. A cada dia tenho mais tarefas. Esse mais, ele está indicando quantidade. Então, ele é utilizado mais com i. Já aqui, ó, mas nunca me canso do meu trabalho. Então, é uma ideia oposta ao que ele falou anteriormente, que tem mais tarefa, mas ele continua, não cansa do trabalho dele, né? Então, a ideia foi contrária. Mas, sem o i, indica oposição, ideia contrária, e o mais com o i indica quantidade. Aqui vamos fazer uns exemplos, completando com mas ou mais. Letra A. Ele foi, mas a filha ficou. Se indica uma ideia contrária, eu utilizo o mas sem o i, não é isso? Letra B. Sou apaixonado por uma garota, mas ela não me dá bola. Ele é apaixonado, então, mas ela não dá bola. Então, a ideia é contrária. Então, eu utilizo o mas sem o i. Letra C, estude e passará no vestibular. Estude mais, que é uma quantidade, e passará no vestibular. Já esse mais, eu tenho que usar com i, porque indica uma quantidade. Se eu estudar mais, consequentemente, eu passarei no vestibular. Letra D, Carolina é inteligente, mas pouco simpática. Então, se indica uma ideia contrária, eu utilizo mas sem o i. O ferro é mais barato do que o ouro. Se indica uma quantidade, então eu utilizo o mais com i. Bem simples, não é isso? Agora, vamos para outra escrita em foco. Quando eu utilizar o a com h e o a, somente ele. Então, vamos lá para a regra. Quando eu utilizo o a com h, eu estou indicando passado. Já o a isoladamente, sozinho, eu vou indicar o futuro. Vamos para os exemplos. Estudo português há anos. Se indica passado, eu utilizo o a com h. Já se a ideia estiver no futuro, eu vou utilizar o a isolado, sozinho, somente ele. Minha prova será daqui a 2 meses. Então, a isolado, sem o h. E a última escrita em foco de hoje, mal com u versus o mal com l. O mal com é um adjetivo, ou seja, caracteriza o substantivo. Ele é o contrário de bom. Por exemplo, lobo mau, eu utilizaria o mal com u, porque eu poderia trocar esse lobo mau por bom, que o sentido ficaria o mesmo. Esse lobo mau, lobo bom. Então, mal com u é o contrário de bom. Exemplo, ele é mau aluno. Se eu fosse trocar aqui, eu utilizaria ele é bom aluno. Na troca, ele é bom aluno. Então, mal com u é o contrário de bom. Já o mal com L é um advérbio e opõe-se a bem. Exemplo, ele se veste mal. Veja que ele é um advérbio. Advérbio, ele caracteriza quem? O verbo. Ele se veste mal. Quem é o verbo? Veste, que é do verbo vestir. Então, ele se veste mal. É um advérbio que está caracterizando o verbo. Então, ele se opõe a bem. Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Exemplo, ele se veste mal. Se eu fosse trocar, eu colocaria ele se veste bem e a frase ficaria no mesmo sentido. Mal com L é o contrário de
bem. E mal com U é o contrário de bom. Ele dirige muito mal com U ou mal com L? Ele dirige muito bem. Então, se eu trocar, então eu vou utilizar o mal com L, certo? Porque ele dirige muito bom, ficaria meio sem sentido. Ele dirige muito bem. Então, quando eu trocar esse bem pelo mal, então seria o mal com L, porque mal com L é o contrário de bem. Ela está sempre de mau humor. Se eu trocar essa frase por bem ou bom, eu utilizaria o bom. Ela está sempre de bom humor. E qual é o contrário do bom? Mal com L. Regra geral, substituir pelo antônimo, o oposto, para você ver se faz sentido. Se eu trocar o mal com L por bem e dê certo, você usa o mal com L. Se eu trocar o mal com U por bom e ver que deu certo, eu utilizo o mal com U. Agora, vamos para o gênero textual editorial. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro e indiferente. Ou seja, no artigo de opinião, eu tinha que dar minha opinião. Já no editorial, não. O editorial ele tem que seguir uma linha do que as pessoas estão achando, a opinião das pessoas, e seguir ela e ser imparcial, não dar a sua própria opinião. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. Quem é essa mídia impressa? Os jornais. A objetividade e a imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator dispõe a opinião do jornal sobre o assunto narrado. Como eu falei, ele vai ser imparcial à pessoa que está escrevendo, entretanto, ele vai seguir a linha do jornal. Se o jornal é a favor, o editorial, que vai ser a pessoa o editor que vai fazer esse texto, ele vai seguir a opinião do jornal, mas não a dele. Logo, os acontecimentos são relatados sobre a subjetividade do repórter, de modo que a evidência, a oposição à mídia, seja do grupo por trás do canal de comunicação, uma vez que os editoriais não são assinados por ninguém. Já no artigo de opinião, eu tenho que escrever meu texto e colocar a minha identidade, o meu nome. Assim, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. Então, ele dá a opinião do jornal, de quem da opinião do veículo de circulação, onde esse gênero vai ser colocado. Por suas características, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central crítico, já que expõe um ponto de vista informativo porque relata um acontecimento. Conteúdo. Pelo conteúdo, os editoriais são classificados em informativo, que vai dar informações, vai esclarecer sobre o assunto. Ele também pode ser normativo. O normativo, ele é exortador, ou seja, ele quer convencer o leitor que a ideia do jornal é que é a correta. E ilustrativo, que é o educador. O estilo. Quanto ao estilo, o editorial pode ser intelectual, que vai utilizar a razão, e emocional, que usa a sensibilidade do leitor para convencer ele. A natureza. Por fim, quando a natureza do editorial é classificada em promocional, que é coerente com a linha da empresa, e circunstancial, que é oportunista, imediatista, e polêmico, que vai contestar e provocar o leitor. Os objetivos visados pelo editorial seriam persuadir o leitor ou aderir à oposição definida pelo jornal, ou seja, convencer o leitor sobre o que ele está falando, levar instituições públicas ou privadas a agirem de acordo com os interesses coletivos do próprio jornal. A título de complementaridade, podemos resumir o editorial assim, como é que ele deve ser escrito. Uma síntese constituída por uma apresentação, que é geralmente pelo primeiro e segundo parágrafo, refere-se à exposição da ideia principal com base na ideia a ser defendida. Depois tem o corpo do editorial, que revela os argumentos que fundamentam a ideia principal
em relação ao posicionamento atribuído pelo veículo de comunicação em referência. A conclusão vai referir-se a uma possível solução para o problema levantado ou, em determinados casos, incita o leitor a uma reflexão sobre o assunto em pauta. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos de agenda. Ela está aqui no início. A agenda é as páginas 290 a 292, 300 a 305 e 308 a 311. A primeira atividade é em relação à escrita em foco, ou seja, o mas sem o i e mais com i, a com a normal sozinho isolado e a com h, e também sobre a escrita em foco que a gente estudou. A2 é sobre o editorial, um texto que vocês vão ler, e A3 é sobre a concordância verbal e nominal, tá certo?